Olá! A Câmara aprovou projetos que propõem ações de conscientização da população pelo fim da violência contra a mulher. Entre as medidas está a instalação em espaços públicos de um banco vermelho, com frases sobre o tema. Pelo menos um banco desta cor seria instalado em cada praça, com frases para estimular reflexão sobre o tema e contatos de emergência, como o número telefônico 180. O chamado Disque 180 serve para que se faça denúncias e para dar suporte a vítimas de crimes sexuais. Eu converso agora com a autora desta proposta, a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Olá, deputada, bem-vinda. Olá, Mariana. Gostaria primeiro de agradecer o convite de participar desse programa e poder falar sobre um projeto de lei que a gente conseguiu aprovar em tempo recorde, mas que eu tenho certeza que vai ser muito impactante na vida dos brasileiros. A intenção, quando a gente trouxe esse projeto, foi aprová-lo ainda no mês de março, que era o mês de combate à violência contra a mulher, e a gente teve uma recepção muito boa aqui da casa, já pôde também conversar, fazer uma audiência pública no Senado e também ter essa recepção boa lá para que ele tramite na mesma velocidade no Senado e a gente consiga levar para a sanção do presidente. Como é que é exatamente? É um banco em cada praça? Porque um banco em cada praça, sim, é uma coisa difícil de se chegar lá, né? Como é que se vai começar? Isso, na realidade, essa ideia surgiu de um grupo de mulheres, a qual elas têm um instituto chamado Instituto Banco Vermelho, da minha cidade, Recife, e elas trouxeram para mim esse projeto, apresentaram, porque duas delas que fazem parte desse instituto tiveram amigas que foram vitimadas pelo feminicídio. Então, numa viagem para a Espanha, uma delas se deparou com um banco desse, que é na verdade, é um instrumento, um banco, exatamente, que é um instrumento de combate à violência contra a mulher no mundo todo hoje. Porque a gente sabe, né, que o combate à violência passa não só pela prevenção, mas também pela conscientização. A gente precisa alertar as mulheres dos tipos de violência que existem, dos meios de denúncia. Então, o banco é um instrumento que chama a atenção, faz com que elas parem, sentem naquele lugar, reflitam e faz cair a ficha se elas são vítimas ou não daquelas violências que a gente sabe quais são, mas nem todas sabem, infelizmente. Então, a ideia é que a gente implemente esses bancos em espaços públicos e privados, também aqueles estabelecimentos que tiverem interesse, para a gente ajudar essas mulheres a terem mais informação sobre o assunto e, principalmente, os canais de denúncia de uma forma mais rápida. O que estaria escrito nesses bancos? Por exemplo, o Disque 180, eu até já falei. O que mais que poderia ser dito a essas mulheres? Nos outros países, geralmente se colocam frases que tenham a ver com o lugar que aquele banco está. Por exemplo, se a gente instala um banco na praia da Avenida Boa Viagem, que fica lá no Recife, a gente vai colocar: violência contra a mulher não é nossa praia. Se a gente colocar no aeroporto, a gente vai colocar o destino da mulher nunca vai ser a violência. Então, a gente coloca frases que as pessoas olhem, curtas, e que as pessoas olhem e consigam identificar que aquilo ali está representando e sendo mais um instrumento de luta no combate à violência contra a mulher. Com um certo humor, né? Com um certo humor, um certo trocadilho, para que as mulheres entendam, porque uma coisa que a gente conversou muito, Mariana, antes de levar esse projeto para a Câmara, eu conversei, pude despachar com a ministra das Mulheres, levei as meninas do Instituto Vermelho que me apresentaram, conversei com a líder da bancada feminina, Benedita da Silva, e uma coisa que a gente fazia questão de dizer para elas é que as mulheres estão cansadas de se verem representadas com um olho roxo em propagandas e publicidades de combate à violência contra a mulher. Até porque a gente sabe que até o olho chegar até a violência chegar naquele estágio, até você identificar uma violência física, existem outras violências antes. É um caminho que se é perseguido. Existe a violência patrimonial, a violência moral, a violência física. Então, assim, as mulheres precisam se identificar. Violência de fala. De fala, para além da violência física. Então, um banco é um instrumento que diz que as mulheres muitas vezes não estão com o olho roxo, mas que são, sim, vítimas de violência. A deputada Duda Salabert, que é a relatora, né, foi a relatora do projeto em uma das comissões, e ela modificou o projeto no que a gente chama
de substitutivo. O que ela colocou, deputada? Na realidade, ela só tirou uma questão que a gente tinha, que no primeiro projeto a gente tinha colocado um acesso no banco a um QR Code. Só que aí a gente entendeu que aquilo dificultaria a comunicação para as pessoas que não têm tanta acessibilidade, que não conseguem ter tanto manejo com o celular e que poderia dificultar o acesso dessas pessoas às informações. Então, a gente deixa em aberto para que os bancos e o governo federal pense numa melhor forma de explicar para as mulheres como é que elas vão poder denunciar esses crimes. Deputada, no Agosto Lilás, o projeto prevê também o desenvolvimento de ações de conscientização no âmbito de escolas, universidades, estações de trem, metrô, rodoviária, aeroporto e lugares de grande circulação. Faltou alguma coisa? Eu acho que o combate à violência contra a mulher tem que estar em todo canto. Esse rol da lei do Agosto Lilás é exemplificativo, né? A gente pode levar isso para qualquer lugar, porque eu acredito que esse é um debate que precisa estar nas escolas. As crianças precisam entender para não reproduzir o que vem dentro de casa, ou até para conseguirem identificar o que acontece dentro de casa. Precisa estar nos pontos de ônibus, precisa estar nos aeroportos, precisa estar nas rodoviárias, precisa estar nos ambientes comuns, praças, parques, praias, para que a gente consiga fazer com que as mulheres usem da informação a sua maior arma no combate à violência contra a mulher. Deputada, também tem uma premiação para os melhores projetos de conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher e reintegração das vítimas. Esse é um outro projeto, né, que foi aprovado? Esse é um outro projeto, que não é de minha autoria, mas a gente teve também participação na aprovação dele no plenário. Foi aprovado junto com o seu? Foi aprovado mais ou menos na mesma época, porque na realidade a bancada feminina, a gente usou a força da bancada feminina no mês de março para poder se unir, pegar os temas mais importantes e que fossem de consenso entre a bancada para levar ao plenário, porque a gente sabe que muitas vezes as deputadas mulheres, nós somos a minoria aqui, e a gente precisa da força da bancada feminina para conseguir, junto aos líderes dos partidos, conseguir colocar um projeto nosso na pauta. Então a bancada feminina tem sido um instrumento muito importante para nós deputadas aqui, para poder nos reunir e conseguir pautar os nossos projetos, né? Colocar no plenário e colocar em votação. E o mês de março foi um mês emblemático, porque é um mês, tem o Dia da Mulher, né? E a gente considera um mês todo, então foi um mês importante para a gente conseguir pautar projetos de nossa autoria e de nossa relatoria também. O do Banco Vermelho já está no Senado? Isso, está na Comissão de Direitos Humanos, aguardando uma relatora. Provavelmente a gente já está conversando lá no Senado com a senadora Jussara, que é uma senadora parceira, muito comprometida com a causa, que gostou muito também do projeto. Então, ela vai pegar essa relatoria na comissão para a gente poder fazer o projeto caminhar rápido e levar para o plenário e, posteriormente, para a sanção do presidente Lula. Então, precisa passar por plenário lá, não é conclusivo? Isso, né? Não. Terminativo, que eles chamam lá no Senado. Eu queria voltar à questão de como implementar essa questão. O projeto fala em conversas com as prefeituras. Quem é que implementaria? A Prefeitura do Recife foi a primeira prefeitura que já implementou esse projeto no nosso Brasil, né? Antes mesmo da gente aprovar a lei. Quando o Instituto Banco Vermelho trouxe essa ideia, eles apresentaram para a Prefeitura do Recife, que através da sua Secretaria da Mulher, já colocou um banco enorme lá no Marco Zero, que é um ponto turístico, econômico, de muita circulação de gente, em várias outras praças e parques da cidade. Outra cidade que também implementou foi Vitória de Santo Antão. Então, a gente viu que tem dado certo. Hoje, as prefeituras implementam, mas a gente quer transformar isso numa política de Estado, numa política de governo, para que, por exemplo, o governo federal, quando for entregar um Minha Casa Minha Vida, um complexo residencial, ele coloque lá, no meio de 1000 moradias, um banco vermelho para que as pessoas, aquelas mulheres que moram naquele habitacional, entendam e saibam identificar os canais de denúncia e quais os tipos de violência. Então, a gente quer que o governo use isso, seja mais um combate, mais um instrumento de luta, mais um instrumento de combate e de conscientização dessas mulheres. Tá certo, deputada. Muito obrigada e boa sorte com o projeto. Eu que agradeço, Mariana, pela oportunidade. A gente tem trabalhado muito pelo combate à violência contra as mulheres, porque muitas vezes a gente chega aqui na Câmara achando que não vai tratar desse tema, mas nós, mulheres, sabemos das dificuldades que a gente tem. Somos a minoria aqui, então a gente precisa, sim, estar falando sobre isso e estar tratando sobre esse tema muito importante. Obrigada mais uma vez. Eu conversei com a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, sobre o projeto dela que cria o Banco Vermelho, um banco que vai alertar quem caminha nas praças brasileiras para ações contra os crimes sexuais.
Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima!